Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje vamos falar um pouco sobre timpanismo em ruminantes, né? Então a gente vai trabalhar aqui com alguns slides, tá? Então, vamos lá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre timpanismo em ruminantes, tá? É um tema bem legal, um tema bem bacana, que fala sobre não somente a alimentação dos ruminantes, mas também, né, a questão de, né, cuidados com o gado, etc. Tá? Só passando aqui, vamos nessa. O que é de fato então o timpanismo, né? Então, o timpanismo ele é o empanzinamento desse animal, né? Então, são questões que envolvem aí, por exemplo, a alimentação desse animal, né? E o acúmulo excessivo de gases no rumen, que resulta aí num processo, né, de fermentação. Tá? Esse processo fermentativo acaba aumentando, né, dilatando, né, o rumen desse animal, né, provocando aí diversos problemas, né? É, mas principalmente são dois tipos, que é o timpanismo espumoso, né, onde se forma de verdade uma camada espessa de espuma, e essa espuma impede desse animal eructar, né, dele arrotar, né? E o timpanismo gasoso livre, né, que é um timpanismo onde se forma um acúmulo de gás, uma bolha de gás ali, né, e aí acaba de uma forma física mesmo, impedindo ele de conseguir fazer essa eructação, ele não consegue arrotar. São dois tipos diferentes, a gente vai explicar um pouco mais agora. Então, no timpanismo espumoso, tá? Não sei se dá para ver, mas tem uma fotinho aí que eu coloquei. São duas fotos, na verdade. Um é da espuma, então essa espuma mais densa, com bolhas pequenas, essas bolhas que acumulam gases e esses gases não conseguem escapar. E a outra foto mostra essa espuma sendo removida, então, por um veterinário, né? Essa foto foi tirada de um trabalho científico, não é da Unesp, mas só para elucidar como que funciona mesmo, tá? O espumoso é o timpanismo primário. Esse timpanismo espumoso, ele é um problema de gás que ele não está livre, né? Acaba ocorrendo uma falha ali na coalescência das bolhas, onde essas bolhas pequenas não conseguem se juntar para ser arrotadas, né, eructadas para fora do animal. Esse sinal clínico é a distensão abdominal, então se forma de certa maneira um inchaço ali no abdômen do animal, tá? E esse inchaço ele faz uma assimetria, né? Então não fica perfeito assim um lado com o outro, fica assimétrico. Então é necessário, né, passar uma sonda para remover essa espuma, né? Às vezes até a administração de algum medicamento ou algum aditivo na ração para dissolver essa espuma dentro do próprio animal, tá? Então esse é o mais fácil de resolver, acontece bastante, mas pouca taxa de mortalidade. Temos também algumas questões que causam esse tipo de timpanismo, que é a questão nutricional. Então, vou apresentar aqui para vocês, por exemplo, ó, grãos concentrados. Dietas concentradas com farelo, né, olhando só na produtividade do animal, faz com que o animal, né, não tenha ali uma boa alimentação, né, e ele acaba tendo, né, esse excesso, né, na ração, bem como também a ingestão de leguminosas muito jovens na hora da pastagem. Então ele está ali no campo pastando, ele acaba encontrando essa festuca alta, por exemplo, algum tipo de leguminosa assim, e esses grãos verdes formam, né, essa espuma, acaba fazendo com que, né, essa eructação não aconteça, né? Então, para controlar isso, como que se faz? A gente pode verificar, então, o uso de ionóforos, né, para controle desse timpanismo, que é uma prática bem difundida, né, como, por exemplo, a monensina sódica, né, que diminui o timpanismo por conta dessa retenção dessas partículas, né? E aí aumenta o pH, né, e diminui a produção de gases ali no rumen, tá? É uma forma aí de você parar, né, com essa distensão ruminal aí. Agora, e o timpanismo gasoso, né? Quando esse gás está livre, ele não está formado numa espuma, mas ele está livre ali dentro do rumen, né? E a gente tem que descobrir alguma forma de fazer com que esse gás saia dali.
né? Geralmente, quando o gás está livre, né, ele se separa do alimento e acumula no rumen numa bolsa de gás. E aqui o mecanismo não é só a questão da produção de gás em si, mas a obstrução física, né, que impede essa eructação. Então, esse gás está inflando o rumen desse animal de uma forma física que impede realmente, ele fica, né, ali lotado de gases, ele não consegue eructar, né, e isso pode acabar, né, dando uma obstrução no esôfago, uma pressão externa, problemas nervosos, por exemplo, no nervo vago desse animal. Se tiver algum tipo de lesão que impeça ele, né, de utilizar esse nervo vago, por exemplo, o animal acabou ingerindo uma peça de um trator que caiu, ou então alguma coisa pequena ali, mas que vai bater no nervo vago dele, vai fazer com que ele tenha, né, uma perca desse reflexo, né, da eructação. Ele não vai conseguir liberar esse gás e vai ficar com aquilo acumulado dentro dele. Uma das soluções, então, é a fístula ruminal, né, que é uma forma um pouco mais cara de resolver esse problema, mas bem utilizada, onde tem uma intervenção cirúrgica, né, um tratamento de timpanismo que já é bem conhecido, tá? Onde é necessária a realização da ruminotomia, né? Usando agentes antiespumantes, né, óleos sulfactantes sintéticos, né, diminuindo essa tensão superficial da espuma e também fazendo um buraco no animal. Então, literalmente, como a gente está vendo na foto, é adicionado uma fístula para que esse gás possa sair da melhor forma possível e também que o veterinário consiga remover esse excesso de espuma ou qualquer outro tipo de corpo estranho que esteja dentro do animal, tá? Uma forma de você melhorar isso naturalmente, sem precisar de nenhuma intervenção, né, cirúrgica, para não chegar nesse ponto também, é a utilização aí de pastagens que são mais suscetíveis ali para os animais, né? Porque, por exemplo, o bicarbonato salivar ele funciona neutralizando os ácidos ruminais e mantém o pH no nível que não promove a formação dessa espuma. Então, é interessante você ter uma boa mastigação desses animais, uma boa pastagem quando eles estão comendo ali, para que eles mastiguem bem esse alimento, produzam bastante saliva, para que essa saliva também, com o seu pH, nivele ali, né, a questão estomacal e ele consiga ficar tranquilo com relação a essa produção de espuma e a produção de gases também, né, sendo neutralizado ali com o pH da própria saliva do animal. Você pode utilizar, por exemplo, plantas diferentes dessas que eu vou dizer aqui, tá? Porque essas aqui dão problema. Igual trevo branco, trevo vermelho, ou até mesmo a samambaia, né? O pteridium, né? Dão diversos problemas ali, não podem ser consumidos pelos animais, tá? Então, essas leguminosas, assim, pelo menos tem que ser maduras, não podem ser verdes, senão provocam, né, dessa produção de espuma, tá? Então, por espumoso, para a gente entender melhor, consorciar pasto. 50% ali tem que ser graminha, tem que adaptar uma dieta mais rica, usar alguns aditivos, né, como o ionóforo, que eu já falei, a monensina, que eu já falei aqui também, e fibras para salivação. Ele tem que salivar bastante, tem que ter bastante fibra nessa alimentação para que ele não tenha esse problema com o timpanismo. Outra questão também é a questão do gasoso, né? Aí, como já é uma obstrução física, né? É uma obstrução mecânica, a gente precisa, né, fazer com que não tenha nada ali fisicamente atrapalhando esse animal. Se você tiver na alimentação dele frutas, um tubérculo, pica bem picadinho, deixa isso bem pequenininho para que ele consiga comer da melhor forma possível e também remover todo o lixo ali daquela parte de pasto, né? Certificar também que nenhum trator está soltando peça por aí, nenhum caminhão, nenhuma caminhonete está soltando peça por aí, porque peças de maquinário podem ser uma questão né, física também no animal, tá? E monitorar a saúde geral desse animal, ver se ele está, né, simétrico, né, se ele está bonitinho ali com relação ao animal que você comprou, que você tem na sua propriedade, tá? Para que não haja, né, nenhum tipo de inchaço, né? Se você observar também, já levar no veterinário imediatamente, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou aluno do segundo ano de engenharia agronômica, tá? Meu e-mail tá aí se vocês quiserem entrar em contato. Obrigado pela atenção, tá? Até mais.
É, sim.